Essa noite nós queremos ter o teu toque dentro do nosso coração, até mesmo para ajudar naquilo que nós temos que fazer, porque nós entendemos que existem coisas que o Senhor faz, mas existem coisas que nós temos que fazer, mas até naquilo que nós temos que fazer, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, faça-nos crescer em maturidade, que a tua palavra hoje venha nos exortar, nos edificar e nos consolar, que ela venha cumprir o seu papel essa noite, Senhor, pelo poder do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, amém? Paz de Jesus para você, privilégio, um prazer poder voltar aqui, estar aqui com vocês. Pastor Maxwell eu não me canso de elogiar ele não gosta muito não, mas eu sou enjoado, então é um prazer estar com ele, estar servindo. Acho que levaram o seu copo, né? É um prazer estar servindo aqui a vocês. Que Deus nos ministre um pouco mais nessa noite. Acredito que durante o louvor você já foi ministrado, mas há mais de Deus para nós. Obrigado, varão. Há mais de Deus para nós nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Romanos, texto muito, muito, muito conhecido. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do 1 em diante, só 2 versículos a princípio. Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Somente até aqui. Essa palavra é muito conhecida, provavelmente você já escutou algumas exposições dela, mas Deus ele tocou no meu coração com esse versículo, com esses 2 versículos, no segundo sábado do mês de março. Não lembro que data foi, mas nós estávamos no circuito, que é o culto do jovem lá da rede da Fogo, da Fogo para as Nações. E no momento da adoração, como estava acontecendo aqui hoje, e Deus, era notória a presença de Deus, pessoas sendo tocadas por Ele. E durante a adoração eu fiquei orando, andando e orando, e havia 2 palavras que se repetiam constantemente na minha oração, que era santidade e temor. 2 palavras constantemente vinham na minha cabeça, santidade e temor. Aí eu orava alguma outra coisa, daqui a pouco estava eu orando novamente sobre santidade e temor. Só que não era uma coisa que estava na minha cabeça, não era uma coisa que eu tinha pensado ou tinha planejado orar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, provavelmente já. Você está orando e de repente começa a vir uma oração específica ou uma pessoa específica. Não foi algo que você planejou, não foi algo que você pensou, simplesmente o Espírito começou a te impulsionar aquilo. Então o Espírito estava me impulsionando e eu orando por santidade e temor, santidade e temor. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, me explicando o quanto nós perdemos, nós como igreja, perdemos o temor. O quanto nós como igreja, devido a termos perdido o temor, perdemos a santidade, o caminhar em santidade, o viver uma vida santa. E juntamente com isso, afastou-se a presença santa e poderosa de Deus. E foi meio constrangedor para mim. O Espírito Santo está falando isso porque
eu me incluía no corpo, naquilo que ele estava falando. E eu chorei muito, meu coração ficou muito sentido com aquilo. Fiquei envergonhado, a palavra certa, mais certa a falar essa, me senti muito envergonhado. E Deus me fez como se fosse um aviso. Ele falou: eu vou te mostrar em alguns incidentes que você vai presenciar o quanto o temor foi embora. E junto com o temor, o quanto a santidade, o viver em santidade foi embora. E você vai conseguir entender mais ou menos o porquê o quadro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo de uma comunidade, eu falo do corpo coletivo, da igreja de Jesus Cristo, a igreja universal dele, tem caminhado nessa letargia. Por que a igreja tem vivido nessa mornidão? Por que pouco se tem de resultado? Por mais que se trabalhe, por mais que se esforce, por mais que se planeje, por mais que se busque, os resultados são minúsculos. O efeito que tem causado na sociedade, o impacto que a igreja deveria causar no mundo, mas não está causando, é uma coisa muito minúscula. E eu vou te mostrar o porquê. E Deus começou a me mostrar algumas situações, coisas que estavam enrustidas, coisas que estavam escondidas no meio coletivo da igreja, no nosso meio, coisas que nós temos a prática de fazer. Eu vou citar algumas e você vai entender. De repente você se enquadra em uma delas ou não. E Deus começou a falar: a igreja perdeu o temor. A igreja que era para ser um sacrifício vivo e santo, a igreja que era para ser algo santo, para um viver santo, um viver diferenciado, apontar para o mundo um caminho diferente, mostrar para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e não conhecem a Cristo um caminho diferente. A igreja que era para estar apontando para o céu, mostrando o céu para o mundo, trazendo a manifestação e a revelação do céu para o mundo, está se envolvendo com o mundo, está flertando com o mundo. A noiva que era para se resguardar, a noiva que era para ser só minha, exclusivamente minha, individualmente minha, está perdendo a paixão por mim e pelas minhas coisas, está se apaixonando pelas coisas do mundo, está flertando com o mundo, está se envolvendo, ainda que um pouco de longe, com o mundo e com as coisas que no mundo há. O próprio Senhor Jesus, acredito eu, usou o apóstolo João para dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. 1 João 5, se não me falha a memória. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Só que a maioria de nós, do nosso povo, do povo santo, separável, sabe? O povo exclusivo, como diz o apóstolo Pedro, o povo exclusivo, o sacerdócio real. Esse povo começou a se perder, começou a perder a identidade, começou a perder alguns dos princípios básicos do Evangelho e começou a aderir e a permitir coisas imundas e impuras. Começou a participar de coisas imundas e impuras. Existe uma frase do pastor Paul Washer que ele diz o seguinte: a maioria das coisas que nós amamos, Deus detesta. Uma vez eu conversando com um amigo meu, eu falei: cara, a maioria dos programas de televisão que nós assistimos, Deus não está sentado do lado assistindo com a gente, porque é algo que Ele não consegue estar presente, no sentido de Ele não consente com aquilo que está passando. A maioria das brincadeiras que acontecem no meio do povo cristão são coisas que Deus abomina, linguajares, brincadeiras, coisas que nós praticamos, lugares que nós frequentamos, coisas que nós ouvimos, coisas que nós vemos, que nós lemos. São coisas impuras entrando no arraial dos santos, porque o povo começou a perder temor.
do que é viver uma vida santa, do que é ser separado, do que é ser exclusivo do Senhor, do que é não amar as coisas desse mundo, do que é não estar aliançado e pertencer às coisas desse mundo. Jesus, orando pelos discípulos em João 17, ele diz o seguinte: eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas os proteja do maligno. A coisa simples que nós precisamos entender é que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui. Não podemos viver como se fôssemos. Nós estamos por um breve período aqui para apontar algo, para preparar algo, para construir algo para Deus, e em breve sairemos daqui. Em breve nós iremos para onde realmente importa, que é onde nós vamos passar a eternidade. Porque isso aqui é só um breve momento. Só que a maioria de nós vive como se isso aqui fosse tudo. O apóstolo Paulo vem dizendo: apresentar-vos ao Senhor como um sacrifício vivo e santo, separado, diferenciado. Ele está falando da postura que nós temos que ter, da conduta que nós temos que levar, da vida que nós temos que praticar, daquilo que nós temos que ser. Só que a igreja em algum momento perdeu esse foco pela santidade, de viver de uma forma separada. Quando você pega para estudar sobre os grandes reformadores, você vê cara como Spurgeon, W.A. Tozer, John Edwards, George Finney, Whitefield, homens que, quando eles passavam na rua, pessoas dentro dos bares caíam, agonizando, clamando a Deus por misericórdia, constrangidos pela sua vida pecaminosa, porque os caras viviam uma vida diferenciada. Eu conheci um cara, que a maioria de vocês deve conhecer ele, chamado Gregório McNulty. Quantos aqui conhecem o Gregório? Em 2013 nós fizemos um congresso lá na Fogo, pela rede, e o Gregório veio, 2014, e o Gregório veio para ministrar na igreja, durante 3 dias de congresso, e ele ficou hospedado em Nova Iguaçu, no hotel. Eu que fui buscar ele no aeroporto, de carro, levei ele para o hotel, fui para o mercado fazer compra com ele, porque ele não comia nada e não bebia nada. Minto, ele não comia nada, ele só bebia, só suco, durante 3 dias. Toda vez que ele sai para ministrar, ele não come nada, ele só bebe, só fica à base de líquido. E ele falou: poxa, tem como a gente dar uma passeadinha no mercado, que eu preciso comprar algumas coisas e tal? Vamos embora, vamos para o mercado. E fomos para o mercado e conversamos no mercado. E eu levava ele para o hotel e trazia para Queimados, depois saía com ele, ia jantar, ia para o hotel de novo. E esses 3 dias que eu passei convivendo mais ou menos com o Gregório McNulty foi uma coisa absurda. Eu lembro de um dia que a gente estava vindo de Nova Iguaçu, no sábado de tarde, eu fui buscar ele, e estava eu, o Gregório no banco do carona e o Branco sentado atrás. E a gente vinha conversando, cara, e a gente estava conversando de coisas simples, do dia a dia, sobre família. Aquele cara, ele carrega uma presença de Deus tão intensa na vida dele, mas tão intensa, que quando ele estava dentro do carro com a gente se sentia constrangido, pastor, uma coisa absurda. Você começava a se sentir constrangido pela presença de Deus que aquele cara carrega. A gente se sentia constrangido porque, de uma forma súbita, começava a vir coisas na nossa cabeça. Eu conversei com o Branco depois sobre isso. Pecados, coisas que você comete, coisas do seu dia a dia, e que na hora você começa a se arrepender e o cara não está falando nada. Ele não está pregando, a gente está conversando sobre coisas do dia a dia, sobre a vida. A presença de Deus na vida daquele cara é tão intensa
que te toca, sem Ele falar com você, sem Ele pregar para você. E quando você lê a Bíblia, você vê que os homens eram assim. Pedro passava e a sombra dele curava. Pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam e colocavam sobre os enfermos, sobre endemoniados, e a enfermidade saía, a cura saía. Os caras chegavam no lugar, causavam alvoroço, pela presença de Deus que eles carregavam, mas pela vida que eles viviam. Lendo sobre esses caras, parece utopia que isso um dia volte a acontecer. Parece loucura você imaginar que hoje no nosso meio possa se levantar pessoas como esses homens. Homens que andavam na rua e pessoas caíam. Conta-se uma história de Finney, que ele entrou numa fábrica. E ao ele entrar pelas portas da fábrica, os 100 operários da fábrica caíram ajoelhados no chão, antes do cara começar a falar. Ele só entrou na fábrica. 100 operários caíram no chão chorando, clamando por misericórdia a Deus. E ele não pregou, ele entrou na fábrica. São pessoas que carregavam intensamente a presença de Deus na vida delas, mas simplesmente pela forma como eles viviam, separados para Deus, pela forma como eles se abstinham das coisas desse mundo, dos prazeres desse mundo, dos desejos. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo, quem esse cara foi em Deus, o que ele realizou por Deus, e a maioria de nós, ou se não todos nós, queríamos ter o resultado que Paulo teve, ministerialmente. Queríamos ser homens e mulheres usados por Deus como Paulo era. Mas nós queríamos alcançar esse resultado que Paulo tinha, sem viver a vida que Paulo vivia. Eu costumo dizer que nós queremos ter o resultado de Paulo, mas vivendo como jovem rico. Qual é a diferença de Paulo? É que quando Deus chamou Paulo, Paulo largou tudo, não quis saber de nada e foi viver para Cristo. Quando Cristo chamou o jovem rico e falou que ele precisava abrir mão das suas riquezas, daquilo que era prazeroso para ele, ele não quis abrir mão. Ele ficou triste, virou as costas e foi embora. Nós queremos ser como Paulo, mas vivendo como jovem rico. É uma incoerência muito grande. Nós queremos ter o resultado sem ter o sacrifício. Nós queremos mudar o mundo, eu já falei isso algumas vezes, mas queremos que isso aconteça enquanto a gente está sentado confortavelmente no nosso sofá, ou com as nossas frases de efeito nas redes sociais. É assim que nós queremos mudar o mundo, e não sacrificando a nossa vida, como a Bíblia diz em Romanos 12:1, e não entregando a nossa vida como um sacrifício vivo. Nós simplesmente permitimos e aprendemos a conviver com o pecado no nosso meio, com pequenos pecados, coisas simples, e que nós nos acostumamos a viver. Eu conheço cristãos que assistem Pânico na TV. Eu não consigo entender. Eu conheço cristãos que assistem Portas do Fundo. Meu Deus, como vamos mudar o mundo? Como vamos tocar o mundo? Como vamos ganhar nações? Se estamos iguaizinhos ao mundo, tendo o mesmo gosto, o mesmo prazer, as mesmas práticas, como vamos mudar o mundo se nós permitimos que coisas simples, mas ilícitas, façam parte da nossa vida? Vou te dar exemplos. Como vamos mudar o mundo, como vamos tocar o mundo, se nós não conseguimos respeitar um limite de velocidade que há numa estrada? Como vamos tocar o mundo, se nós não conseguimos fazer uma prova, e quando temos a oportunidade de colar, não colamos? Queremos mudar o mundo quebrando regras tão pequenas e simples, mas que a palavra de Deus diz que quem quebra essa regra
traz sobre si maldição. Romanos 13 diz: toda autoridade foi dada por Deus, que quem infringe qualquer uma das leis instituídas por essa autoridade, peca contra Deus e traz sobre si maldição. Como vamos mudar o mundo se não conseguirmos abrir mão de dirigir sem habilitação? Coisas simples, mas que a Bíblia condena. É muito simples, irmão. Se você tem medo que alguém descubra, é errado, não faça. Se você tem medo, isso é muito simples, se você tem medo de que a polícia te pare, você está errado, não faça. Se você tem medo de que teu líder descubra a tua conversa particular, no privado, não faça. Se você tem medo que seu pai ou que sua mãe te pegue fazendo o que você faz, não faça, está errado, é pecado, traz maldição sobre si. Se você está fazendo alguma coisa e que você tem medo ou receio de que alguém descubra, você está trazendo maldição, porque você está quebrando alguma regra, alguma lei que alguém instituiu. E a Bíblia diz que quem quebra uma dessas leis peca contra Deus e sobre si traz maldição. E nós estamos praticando tudo isso. Estamos clamando por avivamento. Estamos clamando por mover uma cidade, por curar uma cidade. Irmão, é utopia o que nós estamos querendo. Se nós não conseguimos respeitar um pai, uma mãe, um líder, uma autoridade, com coisas tão simples, nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos, enquanto nós não mudarmos a nós mesmos. Enquanto a palavra de Deus não surtir efeito na nossa vida, nada do que nós falarmos vai surtir efeito lá fora. Não vai. Vai ser só conhecimento, vai ser só informação. Só que nós estamos com tudo isso enrustido no nosso meio, escondido, como se um dia nós não tivéssemos que dar conta de tudo isso. Por isso que no começo eu disse que nós vivemos como se isso aqui nunca fosse acabar, como se isso aqui fosse a totalidade do plano que Deus tem para nós. Em breve tudo isso vai acabar, e nós vamos ter que dar conta de tudo que nós praticamos por meio do corpo, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Estamos permitindo que coisas desse tipo façam parte do nosso dia a dia. A nossa mente está cauterizada, nosso coração está endurecido, essas coisas não surtem mais efeito. Por isso que eu disse, perdemos o temor, juntamente com ela perdemos a santidade. Porque quando ele nos fala que nós temos que viver em santidade, ele fala que nós temos que viver diferente da forma como o mundo vive. Isso para o mundo é muito comum, ser malandro para o mundo é muito comum, levar vantagem no mundo é muito comum, ser o primeiro no mundo é muito comum, trapacear no mundo é muito comum. Aqui dentro tem que ser diferente. Aqui dentro, que eu digo, não é dentro do MICEP, é no Evangelho que eu estou querendo dizer. Se nós não vivermos diferente aqui, não há nenhuma diferença entre nós e eles, só mudou o ambiente que nós frequentamos. Eles frequentam o baile, o pagode, o sertanejo, o que foi, a gente frequenta um local de culto. Mas os princípios são os mesmos. Se mentimos, somos igual a eles. Se trapaceamos, somos iguais a eles. Se queremos sempre levar vantagem, somos iguais a eles. Se nós não perdoamos, nós somos iguais a eles. Se alimentamos mágoas, nós somos iguais a eles. Se nós não nos consertamos, nós somos iguais a eles. Se qualquer outro erro que nós cometemos, somos iguais a eles. O que nos torna diferente do mundo é termos práticas diferentes do mundo, é vivermos uma vida diferente do mundo. No versículo 2 ele diz o seguinte, mudou a página? Mudou. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que o Paulo está querendo dizer? Não tomem a mesma forma que este mundo. Não, em outras versões, não se amoldem. Não tem a mesma moldura que o mundo. O que significa não vos conformeis, não tomar a mesma forma? Vou te dar um exemplo. Se você pegar a água e colocar ela num recipiente cilíndrico, ela vai tomar uma forma cilíndrica. Se você despejar ela num recipiente quadrado, ela vai tomar um formato quadrado, porque ela se amolda ao recipiente onde ela foi lançada. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: não tome a forma do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Não tome a forma do mundo. Não seja igual ao mundo. Não siga os princípios do mundo. Não caminhe como o mundo. Só que em alguns aspectos nós estamos tomando a forma do mundo, rindo das mesmas coisas que o mundo ri, assistindo a mesma coisa que o mundo assiste, compartilhando a mesma coisa do que o mundo compartilha, porque banalizamos o viver santo, o viver separado, o ser diferente. Banalizamos tudo isso, isso tudo ficou para trás. E o apóstolo Paulo vem dizendo: não façam isso, não tomem a forma deles, vocês precisam ser diferentes deles, esteja no meio deles. É que a igreja perdeu a essência e ficou só com a aparência. Estamos como a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano: tem fama de que estás vivo, mas está morto. Nós não podemos ser esse tipo de igreja. Nós precisamos ser uma igreja viva, santa, como Cristo designou a igreja para ser. Vivendo isso nos mínimos detalhes, vivendo isso em tudo. Vivendo assim no relacionamento conjugal, se relacionando com um conhecido ou com um desconhecido. É manifestar Cristo em tudo, em todo o tempo. Você pode dizer amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Ele nos chamou para viver uma vida santa. E Ele nos deu o exemplo do que é viver uma vida santa. Ele nos deu o exemplo da santidade. Não é algo a esmo. Não é algo que Ele jogou e vocês que se virem, não. É só olhar para Ele. É só se aproximar dEle. É só tirar tudo que está no teu coração e dar a primazia, a prioridade para Ele. É só começar a abandonar toda a forma que você pensava, toda a forma que você agia, e começar a pensar e agir como Ele. É um passo de cada vez. Se você é uma pessoa explosiva, não seja mais explosiva, porque aquele que te chamou para viver uma vida santa era manso. Mateus 11:38 ele diz: aprendei de mim que sou humilde e manso. Se você é soberbo, abandone a soberba e passe a ser humilde. Se você tem dificuldade de perdoar, abandone a mágoa e comece a liberar perdão. Se você tem dificuldade de servir, comece a pedi-lo para te dar um coração de servo. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 20:28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Romanos, capítulo 10, versículo 12, diz: prefiram dar honra aos outros do que a si mesmo. Ele está nos dando um exemplo. Ele deixou escrito como nós devemos praticar, como nós devemos viver. Filipenses capítulo 2, ele nos ensina: considerai ao outro superior a si mesmo. Não faça nada por motivação egoísta,
mas considere o outro superior a você. Ele está nos dando exemplo em todo o tempo. É só pegarmos as Escrituras e irmos lendo. Ele veio nos dando exemplo de como viver uma vida. No padrão de Jesus, o outro tem a prioridade. Ele veio nos dando exemplo. Quando ele poderia viver a vida dele, ele abriu mão da dele para que nós tivéssemos a vida, por amor a nós. Ele nos ensinou sobre dar prioridade, sobre melhor é dar do que receber. Tudo isso está nas Escrituras, e a igreja não consegue reagir por causa de uma letargia espiritual, pupilas dilatadas, o corpo como morto, sem vida. Ouve, percebe, mas não consegue reagir. Está tudo nas Escrituras. É só pegar, é só ler, é só praticar. Todo exemplo ele já deixou de como devemos viver. Essa é a vida que temos que ter, irmãos, juntos, em amor, perdoando um ao outro. Hebreus 12:14, usai da paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ele está falando sobre ser santo, mas ele está falando sobre ter paz uns com os outros. E quantas vezes nós alimentamos brigas e guerras, e disputa, e discussão, e porque ninguém quer dar o braço a torcer, porque um quer convencer o outro de que a sua opinião está certa, e ele está nos ensinando: considere o outro superior, dê prioridade ao outro, use da paz com todos, ame ao próximo, sirva ao próximo. Ele está nos dando o padrão e a gente não consegue entender. Por isso nós não conseguimos viver uma vida santa como ele era santo, porque ele praticava e nos deu o exemplo. Agora só nos resta fazer o mesmo. Eu não estou aqui falando que é fácil, só estou falando que é possível, porque se está escrito, eu acredito. É possível, irmão. É possível o seu temperamento mudar. É possível, irmão. É possível. Eu creio. Ele ainda transforma vidas. E a forma de ele mudar a minha e a tua vida é quando ele começa a arrancar esses princípios do mundo e a inserir os princípios da palavra. Ele começa a arrancar a mentira e colocar a verdade. Ele começa a arrancar a soberba e colocar a humildade. Esses são os princípios da palavra de Deus. É praticando a palavra que a palavra se torna viva e eficaz em mim e em você. E aí a nossa estrutura começa a ser mudada. E o nosso coração começa a ser mudado. Porque ele começa a tirar os princípios do mundo e a colocar os princípios dele. Libere o teu coração para que Cristo faça uma reforma. Libere o teu coração para que ele arranque tudo isso que você construiu durante os seus 20 anos de vida, os seus 30, os seus 40, os seus 50 anos de vida. Toda essa estrutura que está construída em você precisa ser quebrada para que a estrutura de Cristo seja formada em você. É por isso que em Gálatas 4,19 Paulo diz: meus filhos, por quem novamente tenho dores como de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso significa que Cristo precisa ser formado dentro de nós, a partir do nosso coração. A partir do nosso coração, a partir de uma mudança interna. Isso manifesta depois uma mudança externa. Ele vai mudar o teu linguajar, mas antes ele muda o teu coração. Ele muda as tuas roupas, mas antes ele faz essa obra no coração. Ele muda a tua forma de reagir, o teu temperamento explosivo, mas ele faz isso a partir do teu coração. Porque o que interessa para ele é a fonte é o coração. Mas para isso nós precisamos tirar o lixo. Todo o entulho, toda a semente ruim, maligna, maléfica, que Satanás lançou, precisa ser arrancada do nosso coração, para que os princípios da palavra entrem. Porque enquanto os princípios do mundo estiver, a nossa reação será como a do mundo. Mas quando ele arranca os princípios do mundo e lança os princípios da palavra, a nossa reação será como a palavra diz que tem que ser. Não vai ter esforço, irmão, vai fluir.
Jesus não se esforçava para ser bom, Ele era bom em essência. Jesus não se esforçava para amar, Ele era amor em essência. Partia de dentro, o coração dele era amável, era bondoso, era humilde. Ele não se esforçava para ser manso, Ele era manso em essência, porque o coração dele era manso. A fonte tinha sido tratada. Por isso nessa noite, deixa Ele tratar a fonte. Começa a vomitar e a colocar para fora. Confessa para Deus as tuas dificuldades. Um exemplo clássico disso, do quanto o nosso papel é importante nessa mudança. O lixeiro não entra dentro da tua casa para tirar o lixo, irmão. Você precisa colocar o lixo para fora e o lixeiro leva embora. Começa a colocar o lixo para fora da tua vida, que aí ele vai levar o lixo embora e o teu coração fica limpo. As moscas vão embora, o fedor vai embora, o mau cheiro que está dentro de você vai embora quando você colocar o lixo para fora. Aí ele passa e recolhe o lixo e leva tudo embora e fica limpo. E aí ele começa a construir pelos princípios certos. E aí você começa a identificar que antes você reagia com explosão, agora você é manso como ele. Antes você tinha uma certa inclinação ao pecado e agora você não tem mais, porque existe uma santidade sendo gerada dentro de você. Antes você era inclinado e tendencioso a mentir, agora você não consegue mais mentir. Antes você falava palavrão e agora você não tem mais essa inclinação, porque Ele mudou o interior. A fonte foi mudada, a fonte foi curada. Se você contaminar a fonte do rio São Francisco, a fonte do rio Guandu, você contamina todo o resto do rio Guandu, porque a fonte é o que importa. Mas se você limpar a fonte, você limpa todo o resto. Então se Ele limpar a tua fonte, que é o teu coração, todo o resto vai sendo purificado, todo o resto vai sendo limpo. Aí nós nos encaixamos no que as Escrituras diz: tudo novo se fez, tudo novo se fez, tudo novo se fez. Isso é o nascer de novo. O nascer de novo é quando a fonte muda, é quando os princípios mudam. Se o princípio não for alterado, não houve novo nascimento.